Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja, ampare e fortaleça em mais uma oportunidade de preces, reflexões, de cultivo de espiritualidade, onde procuraremos, para iniciarmos, elevar os nossos pensamentos até Jesus, imaginando uma forte luz a nos envolver, a nos serenar, tranquilizando o nosso íntimo. Respiremos lenta e profundamente. E junto com os nossos benfeitores maiores, pedir a Jesus que nos ampare nesta hora da vida, neste momento das nossas experiências, que tenhamos compreensão, força, equilíbrio e que a esperança seja uma base de sustentação para as nossas existências. Que consigamos compreender mais e melhor as leis de Deus, atuantes de maneira tão intensa em nossas vidas. E diante dessas leis, melhor compreendidas, que os nossos passos sejam mais seguros, refletidos, para que a caminhada seja de luz. Muito obrigado, Senhor, que enquanto aqui estivermos, sejamos amparados em nossas dores, fortalecidos em nosso íntimo, saindo muito melhores ao término destas reflexões, mais reenergizados. Muito obrigado, assim seja. Meus amigos, do livro Vinha de Luz, chegamos ao capítulo 68, cujo título é No Campo. E Emmanuel traz uma frase que Mateus, no seu capítulo 13, versículo 38, anotou de Jesus: o campo é o mundo. Reflexões do Benfeitor. Lembrando que essa obra é de Emmanuel, através de Chico Xavier, da sua mediunidade. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo o campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas, aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas, galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados. Temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa
e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar, dia a dia, na direção do glorioso fim. Que maravilha essa mensagem, meus amigos. Para mim, passa esperança. Para mim, passa espírito de serviço. E Emmanuel nos coloca que o mundo todo é esse celeiro repleto, dadivoso, em que todos nós temos acesso. É esse campo de trabalho aguardando os bons lavradores para irem à ação. Óbvio que o trabalho não está feito, nem é fácil, mas depende do empenho do tarefeiro. Então vejam, estamos situados numa determinada porção desse campo, que através do nosso planejamento reencarnatório, fomos situados. A nossa ambiência, a nossa ambientação. Para uns com algumas características, para outros diferentes, mas temos um campo a trabalhar. Qual é o seu campo, meu irmão? Minha irmã? Meus amigos? Estamos tendo acesso a qual tipo de convite? Diante até das nossas habilidades, das nossas vocações, das portas que nos foram abertas. Que tipo de serviço podemos prestar? Esse consegue dar a segunda milha, porque a gente não fala somente do campo do trabalho profissional. A segunda milha, aquele trabalho extra, aquilo que eu posso fazer, o algo a mais, que pode ser desenvolvido de acordo com aquilo que temos como tendência e habilidades vindas de outras existências, inclusive. Então é aquele que trabalha durante o dia, na oficina mecânica, no trabalho, na indústria, mas que consegue depois se dedicar um tempo numa visita fraterna. É aquele outro que dá a milha a mais no trabalho junto ao lar de idosos. Aquele outro que se dedica às crianças, órfãs, em que ele pode ajudar. O outro que conta histórias. O outro que ouve histórias. Esse mais que transporta aqueles que precisam ir de um lado para o outro. O outro companheiro que se voluntaria para passar um período, uma noite, uma temporada com enfermos. Esse outro que se engaja em campanha de alimentos aos necessitados, aqueles que foram atingidos pelas intempéries, pelos fenômenos climáticos, gerando expiações individuais, coletivas. Olha quanta seara, como é grande essa seara e quanto trabalho na seara do bem nos é possível. É aquele ainda que dentro da própria família vê as oportunidades de jogar sementes positivas, de qualidade, e não perde a oportunidade. E os operários que se apresentam ao Senhor do trabalho diariamente são muitos, mas diz Emmanuel que os verdadeiros servidores são raros, ou seja, aquele que coloca sentimento no que faz. É óbvio que é uma construção,
que temos que dar o primeiro passo, que temos que sair da inércia, que precisamos fazer no esforço, mas quanto mais sentimos a ação, vamos nos convertendo em servidores, até sermos servidores fiéis nesse labor. Aquele servidor fiel que aceita a jornada porque se coloca no lugar do sofredor, que se dispõe, às vezes até ao sacrifício, em nome daqueles que, mais necessitados ainda, estão recebendo as benesses, os benefícios. São servidores que não exigem reconhecimento, não exigem nada em troca. Fazem o bem por fazer. Não recuam diante das dificuldades do caminho, porque uma obra pode começar com entusiasmo e acabar rapidamente. Mas aquela que começa até com entusiasmo, mas se torna perene, contínua ao longo do tempo, dos anos, de décadas, percebemos que não é um trabalho de empolgação simplesmente. Joana de Ângelis confirma isso, que somente após 10 anos os benfeitores confirmam que aquilo não era um trabalho apenas de empolgação. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. É uma construção. Gostaríamos de já sermos servidores fiéis, mas ainda não somos. Mas estamos construindo isso. E precisamos construir isso. No trabalho contínuo, dia a dia, esforço a esforço, para chegarmos nesse objetivo valioso, grandioso, que teremos, meus amigos. Que teremos. Para sermos esses grandes servidores de Jesus, comecemos a servir aqueles que estão à nossa volta, aqueles que podemos. Arregacemos as mangas e vamos ao trabalho, fazendo de forma contínua, dia a dia, o pouco que pudermos, mas avancemos, auxiliando esse, aquele, nos tornando úteis, nos envolvendo no trabalho do bem, e os próprios espíritos amigos nos darão força para continuarmos, porque perceberão que ali é uma semente sendo germinada, e como uma luz solar, eles direcionarão energias e vibrações para que não paremos, para continuarmos sempre firmes e cada vez mais fortes. E dentro desse trabalho de bem, procuremos agora o da oração, em prol de nós mesmos e do próximo, rogando a Jesus as bênçãos para com todos nós, iluminando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que essa luz, Senhor, se derrame a mancheias sobre toda a terra, sobre cada um de nós, sobre o nosso país, o Brasil, que seja a legítima pátria do Evangelho, sentido, vivido, e cada um de nós, no seu campo individual, consiga transformar-se, converter-se nessa fortaleza do Evangelho, renovando-se para o bem. Ilumine as nossas famílias, os nossos lares. Envolva a cada um de nós, todos os nossos centros de força, todo o nosso ser. Deposita em nossa água os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. Ilumina, Jesus, os nossos parentes, amigos, conhecidos que estão nos hospitais. A nossa lista de preces, nosso grupo de oração. São tantos que sofrem do corpo, da mente, do espírito. Ilumine-se, Jesus. Envolva seus acompanhantes e familiares.
Ilumina aqueles que estão sentindo desgosto pela vida, ideias de suicídio, de aborto, ideias contrárias ao bem, à família, ao equilíbrio. Envolva, Senhor, aqueles que passam por dificuldades, para que compreendam o valor destas na existência. Ilumine a cada coração, a cada um de nós, e conosco, permanecendo, que avancemos em Tua direção, que é o nosso grande objetivo. Conforme diz Emmanuel, que consigamos rumar na direção do glorioso fim, que é o de sermos legítimos servidores do Pai, contribuindo com Jesus. Muito obrigado, que as Tuas bênçãos se façam sobre nós hoje e sempre, assim seja.